Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula a gente vai aprender a usar o comando for, tá? E também o comando range. Vamos aprender os dois juntos aqui, ó, tá? Então, como é que funciona o comando for? O que ele faz? O comando for é o seguinte: a gente escreve assim, ó, for. Aí eu boto aqui uma variável, então eu estou criando aqui uma variável que eu estou chamando de i, tá? Poderia ser qualquer coisa, então eu escolhi chamar ela de i. For i, in, tá? Aí eu vou botar aqui range 5, tá? Aí eu coloco aqui 2 pontos. Então, o que eu fiz aqui, tá? É o seguinte, o comando for, ele executa uma ação num determinado número de vezes, tá? Então, aqui nesse caso, o range, tá? Aqui o comando range, ele está dizendo quantas vezes eu vou executar essa ação, tá? Então, o range de 5 significa que ele vai executar 5 vezes essa ação. O comando range ele tem várias utilidades, tá? Aqui eu estou só mostrando uma delas, aqui nesse caso, de usar dentro do loop for. Daí ele faz isso, ele vai dizer quantas vezes eu vou executar uma ação, tá? Então, no caso, quando eu boto range 5, ele vai executar essa ação 5 vezes. Então, aqui no caso, ele vai pegar uma variável que eu criei agora, ou seja, ele está dizendo que essa variável ela vai variar de 0 a 4, tá? Porque o Python ele começa sempre com o 0. Então, ele começa a contagem no 0. Se eu falei range 5, significa que ele vai variar de 0 até 4, tá? 5 vezes começando no 0. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então são 5 números, só começando do 0, em vez de começar do 1 até o 5. Então ele vai pegar o i aqui, que é uma variável que eu criei, e vai variar esse i de 0 até 4. É isso que ele está fazendo aqui. For i de 0 até 4, né? Ele vai variar o i de 0 a 4. E eu vou pedir para ele imprimir o i. Tá? Então aqui é uma opção, tá? For i no range de 5, ou seja, de 0 a 4, imprima i. O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir os números de 0 a 4 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Ele criou essa variável que eu disse, dentro do intervalo de 0 a 4, range 5, imprima i. Então ele vai fazer uma vez, vai executar, porque o for é uma repetição. Então ele vai imprimir, ele vai executar essa função as vezes que eu disser. Então para o i no intervalo de 0 a 5, então ele pegou o primeiro intervalo que ele viu era 0. Então para 0 ele imprimiu o i que ele valia 0. Depois a próxima iteração era quando o i valia 1, né? Porque dentro do intervalo de 0 a 4, depois do 0 vem 1. Então, para o i, agora o i é 1, ele vai imprimir aqui o i, que é 1. Depois, a próxima iteração vai ser quando o i for igual a 2. Aí ele vai imprimir o i quando o i for 2, imprimiu o 2, tá? Então, foi isso que ele foi executando aqui. Ele foi iterando várias vezes o comando que eu dei. Como eu só mandei ele imprimir o i, ele iterou a primeira vez, o i era 0, ele imprimiu 0. Iterou a segunda vez, quando o i era 1, imprimiu 1. E assim por diante, tá? Eu poderia aqui ter mandado ele imprimir, em vez de imprimir i, imprimir uma frase, né? Por exemplo, vou aprender. Né? Então, o que ele vai fazer agora aqui? Ó? Vamos pensar um pouco. Antes de rodar aqui, vamos pensar o que ele vai fazer. Para i dentro do intervalo de 0 a 4, então quando ele vai fazer uma vez quando o i for 0, depois quando o i for 1, quando o i for 2, cada uma dessas vezes ele vai executar um comando. Que comando? Imprimir uma frase. Então ele está mandando imprimir a mesma frase aqui várias vezes. Ó. Quando o i for 0, ele vai imprimir essa frase. Quando o i for 1, ele vai imprimir essa frase de novo. Então esse resultado vai ser a frase que eu mandei aqui impressa 5 vezes. Ó. Imprimiu uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Quando o i era 0, quando o i era 1, 2, 3 e quando o i era 4. Imprimiu todas essas vezes o mesmo comando que eu mandei aqui, que era só imprimir essa frasezinha aqui, tá? Então tá dando para entender mais ou menos a lógica da coisa? Tá? Basicamente o comando for ele faz isso, ele imprime uma repetição de vezes algum comando que eu der aqui. Tá? Essa é uma forma de enxergar a coisa. Eu também poderia aqui criar comandos, brincar um pouco mais. Então aqui vamos voltar aqui ao caso de colocar aqui embaixo, né, de imprimir o i. Então aqui, se eu fizesse isso aqui de novo, ó, para i no intervalo de 0 a 4, imprima i. Ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Mas em vez de imprimir i, eu poderia botar imprima o i vezes 2. Ó. Então, o que vai acontecer agora? Ó? Bom, quando o i é 0, i vezes 0 dá 0. Quando o i é 1, 1 vezes 2 dá 2. Quando o i é 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, olha só, ele imprimiu agora aqui, né, de 0 a 4, aqui nesse intervalo, o i, só que multiplicado por 2. Né? Então, aqui é uma outra forma de a gente trabalhar aqui com o loop for. Né? Eu criei aqui vários números onde o i foi sendo multiplicado por 2. Eu poderia fazer qualquer equaçãozinha aqui dentro, né, usando a variável i, e ele ia me dar essa resposta aqui embaixo, tá certo? O que mais a gente poderia brincar aqui, então? Vamos fazer agora uma coisa diferente. Vamos criar uma outra variável aqui fora, tá? Vou chamar de a. E vou dizer que o a é igual a 0. Tá? Então, ele atribui uma variável
o valor 0 é essa variável, criei essa variável, né? E agora eu vou criar aqui um loop, né? For i in range, vou botar 5, né? Aqui dentro. Vou mandar ele executar uma ação. Qual ação? Eu vou mandar ele executar a ação usando a variável a, que eu criei lá fora. O a vai receber a mais 1. Tá? Então, o que é isso aqui que eu fiz? Olha só. O A, eu já disse quem é o A. O A ele vai receber, ele existe, né, e recebe 0. Então ele é um inteiro aqui e recebe 0. Quando entrou nesse loop for, ele criou aqui uma variável i, né, dentro do loop for, que vai variar de 0 a 4. Então, para cada uma desses valores, quando o i for 0, quando o i for 1, quando o i for 2, ele vai executar esse comando de baixo. Então, vamos fazer a primeira iteração. Quando o i for 0, ele vai executar o comando a recebe a mais 1. Quanto é que é o a? O a é 0. Então vai ser 0, o a, desculpa, vai receber 0 mais 1, ou seja, o a vai receber 1. Tá? Mas aí agora ele vai rodar de novo o programa. Por quê? Porque agora tem que rodar quando o i for igual a 1. Quando o i for igual a 1, o a vai receber a mais 1. Só que o a já é 1, né? Porque ele está na iteração passada. Né? O a já atualizou seu valor, ele está dentro desse loop aqui, ele não saiu do loop ainda. Quando ele entrou nesse loop, eu botei o recuo aqui, tá? É importante entender isso. Botei o recuo, ele só vai ir para o próximo comando depois que ele terminar esse loop aqui. Então ele vai executar todas as ações aqui dentro, o 0, 1, 2, 3, até ele sair do loop, porque está com um recuozinho aqui, tá? Então, o A agora foi atualizado, o A já vale 1, né? Porque ele está dentro do loop anterior. Então agora o A vai receber 1 mais 1, tá? Porque ele valia 1. Então o A agora vai atualizar o seu valor, o A vai ser 2. Aí ele vai para a próxima iteração, quando o i é igual a 2. Quando o i for igual a 2, ele vai executar a recebe a mais 1, só que o a já vale 2. Então agora vai ser a vai ser igual a 2 mais 1, a vai ser igual a 3. Tá? Então atualizou o valor de a. E agora o i vai ser, vou fazer uma nova iteração onde o i é igual a 3. E assim por diante. Então o que acontece aqui? O meu a ele vai sendo atualizado para cada loop aqui. Ó. Eu vou somando sempre 1 ao valor de a para cada loop, para cada interação. Eu posso executar essa célula aqui. Mas eu estou interessado em saber qual vai ser o resultado final disso. Então eu vou botar aqui, depois que saiu fora do loop, então sair do recuo, eu vou pedir para ele imprimir aqui o valor A. Imprime qual é o resultado final de A aqui depois desse loop. Olha, executou tudo e disse que o resultado final era 5. Então ele executou essa ação aqui né, de 0 até 4, e quando ele terminou essa ação, chegou no resultado final aqui que o A vai ser igual a 5. Se tu fizesse esse exercício mental aí, como eu estava dizendo, para cada iteração, pode conferir que, de fato, na última interação aqui, né, quando o i for igual a 4, variando de 0 a 4, o último valor que o a vai receber vai ser 5. Então, por isso que o valor final dele, aqui que eu imprimi, o a é igual a 5, tá? Então, a gente pode fazer bastante operações, né, com o loop for, pedindo para ele atualizar valores aqui, né, ficar dentro de variáveis. Em vez aqui de eu estabelecer qual é quantas vezes ele vai repetir, eu poderia aqui criar, imagina que eu tivesse uma outra variável, tá, que vai fazer um cálculo, receber um valor, e a partir desse valor eu vou colocar isso no loop for, né? Então eu posso trabalhar isso aqui também, mandar ele repetir a quantidade de vezes de uma que igual a uma outra variável, tá? Então eu posso aqui, né, vamos dizer que eu fiz algum cálculo lá, daí aqui uma variável b acabou recebendo o resultado de 10, tá? Então for i in range, né, de b, então dentro de uma ele vai repetir a quantidade de vezes da variável b, nesse caso aqui eu disse que é 10, ele vai fazer um valor aqui, vai executar essa ação aqui, né? Nesse caso aqui, a igual a mais 1, para facilitar aqui, eu posso só mandar ele executar, imprima uma frase, né? Então, imprima a frase, tá? Então, aqui para facilitar, ele vai imprimir na tela aqui essa frase, né? Uma frase que você escreveu, a quantidade de vezes da variável b, que já existe. Então, eu boto para rodar aqui, ele vai imprimir 10 vezes a palavra frase, porque b é igual a 10. Então, um B aqui, essa variável poderia ser uma coisa que já está no meu programa rodando, e daí em algum momento eu faço uma interação aqui, eu boto para rodar um código aqui dentro, para se atualizar outro valor, né, ou fazer alguma ação aqui, depois volto para o meu código. Então, por isso que o comando loop for é tão interessante, né? Eu faço ele iterar uma quantidade de vezes específica aqui, um comando que eu dei dentro do meu recuo aqui, né? E a partir disso, depois ele segue fazendo o meu cálculo que eu pedi, tá? Então aqui, só para terminar essa aula de loop for, a gente pode trabalhar aqui com... Eu estou trabalhando até agora só com números, né? E usando range, mas a gente pode fazer mais funções usando loop for. Então eu posso dizer assim, por exemplo, botar for i in palavra. Vamos dizer que eu tenho uma variável chamada palavra, tá? Então deixa eu criar essa variável aqui antes, né? Vou dizer aqui palavra.
Aí eu vou dizer que ela é igual a, sei lá, matemática. Tá. Então eu criei uma palavra aqui, uma variável chamada palavra, que eu atribuí dentro dela aqui, né, a informação aqui, né, um texto, uma string, eu chamei de matemática. Agora eu estou dizendo pro meu loop for o seguinte, ó, for i, uma variável que eu criei aqui, in palavra, tá? Faz o seguinte, imprime, né, vamos botar aqui, print i. O que ele vai fazer agora, quando eu fizer isso? É interessante, ó. Quando eu mandar ele rodar esse comando aqui, ó, ele vai. O Python ele é inteligente o suficiente para. Ele considera o seguinte, ó. Eu criei uma variável e quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que essa variável está dentro dessa minha outra variável. Para cada elemento tá dentro dessa outra variável, é isso que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável que está estratificando o que tem dentro dessa outra variável aqui, tá? Então, dentro dessa outra, quando a gente estava trabalhando só com um número fechado, beleza, era só esse valor. For i in range b, então b era só um valor aqui, beleza, né? Ele executou o range. Agora não, agora a gente está trabalhando aqui, ó. For i in uma variável. Então, quando o i, que é um elemento, cada um dos elementos que estão dentro dessa variável aqui, o que são elementos aqui, ó? Dentro dessa palavra, que é uma string aqui, né? Uma string ela é composta de vários elementos, que são os caracteres. Tem o caractere M, o caractere A, o caractere T. Então, aqui no caso, a variável palavra é uma string que é composta por vários elementos aqui, o elemento M, A, T. E aqui, quando eu falo for i in palavra, eu estou dizendo para uma variável aqui que representa cada um dos elementos dessa outra variável aqui, que é uma string, ó, imprima i, ou seja, imprima esses elementos, imprima esses caracteres, M, A, T, tá? Isso que significa isso daqui. Se eu botar para rodar, ó, ele vai imprimir M, A, T, cada um dos caracteres aqui que estão dentro dessa variável palavra. Eu sei que isso aqui é um pouquinho mais abstrato, no primeiro momento é difícil de entender, mas basicamente, tá? Eu gosto de pensar dessa forma, ó. Quando eu coloco for e crio uma variável, aqui poderia ser qualquer variável, tá? Eu estou usando o i, mas poderia ser, sei lá, botar aqui só para mostrar como realmente pode ser qualquer coisa, vou botar aqui, ó, tudo isso daqui, ó. For, essa coisa louca aqui que eu escrevi, uma variável que eu criei agora, dentro de palavra, imprima essa variável aqui louca, esse nome estranho que eu criei aqui. Então eu criei um nome estranho para essa variável aqui que eu criei com esse nome estranho. Dentro de palavra, ou seja, criei uma variável dentro de para percorrer outra, então ele vai percorrer cada elemento dessa variável aqui. Imprima essa variável que representa esses elementos. Então, vai imprimir o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, né? Então, se eu criar isso aqui e botar para rodar, ele criou ali, ó, imprimiu todos os elementos, tá? Então, quando eu crio um loop for, aqui pode ser a mesma coisa, né? Aqui eu poderia criar qualquer nome aqui em vez de i também e ia funcionar tranquilo, tá? Então, quando eu estou criando o loop for, eu estou declarando automaticamente, estou criando uma variável aqui temporária, tá? Que vai rodar dentro do loop for. Então, só para mostrar mais um exemplo aqui dessa questão de rodar elementos dentro de uma variável, a gente pode criar uma lista, tá? O que é uma lista? Uma lista é um conjunto de elementos. Então, aqui, uma lista a gente forma ela, eu criei aqui uma variável chamada lista, estou atribuindo para ela aqui um tipo lista. Tá aqui o tipo lista. Quando a gente abre e fecha colchetes, a gente pode colocar vários elementos aqui dentro. Vou botar números, por exemplo, tá? Aqui, sei lá, vários números dentro. Coloquei aqui uma série de números dentro de colchetes separados por vírgula. Isso aqui, o Python interpreta isso aqui como sendo uma lista, tá? Que é um conjunto de elementos. Não preciso se preocupar tanto com isso, porque no curso de Python para Machine Learning, a gente vai trabalhar bastante com listas, vai fazer várias operações com listas. Aqui eu estou só introduzindo o conceito mesmo para a gente usar o loop for, tá? Então aqui, quando eu criei isso, estou criando vários elementos aqui, ó. E eu estou colocando essa lista dentro da variável que eu criei, chamada lista mesmo. Eu criei o nome lista. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer assim, ó, for num, vou criar uma variável chamada num, tá? In lista, tá? Então aqui eu vou dar 2 pontos, né? Não esqueçam sempre de colocar os 2 pontos. Então eu criei uma variável que vai percorrer essa variável lista, né? Aqui a gente percorreu a variável palavra, que era uma string, que tem vários elementos. Agora a gente vai percorrer uma variável lista. A lista tem vários elementos também, ó. Tem esse elemento, esse elemento. Então, para isso, quando ele for percorrer, eu quero que tu imprima num. Imprime essa variável, ou seja, imprime cada um dos elementos que tu vai percorrer. Então, se eu der para um run aqui, agora ele imprimiu cada um dos elementos que está dentro aqui da minha variável lista, tá? Então, a mesma lógica daqui, ó, só que aqui os elementos eram os caracteres da minha string. Aqui os elementos eram os elementos que estão dentro da minha lista.
E aqui, só para vocês saberem, né, dentro da lista eu posso colocar não só números, posso colocar aqui palavras também, ó, oi, dentro de aspas, é claro, né? Aí se eu botar para imprimir aqui, ele vai imprimir ali todos os meus elementos da minha lista, inclusive ali a minha palavrinha aqui que eu escrevi aqui, né? Oi, tá? Então, por esse vídeo era isso, pessoal. Eu queria mostrar aqui como se utiliza o Loop For, né? Uma introdução ao Loop For, que ele faz interações, ele percorre elementos, tá? Esses conceitos são bem importantes aqui para vocês começarem a ter essa noção. Façam vários testes, criem aqui, né, vários nomezinhos aqui, for, criem uma variável que vocês quiserem, dentro de uma outra variável, mandem percorrer, vão se acostumando com esse conceito, vão brincando com isso. É importante que vocês executem vários exemplos aqui, né? Eu criei alguns aqui, vocês já têm uma ideia de que vocês podem começar a brincar também. Criem listas e mandem imprimir também na tela. Façam manipulações, né, com essas variáveis, palavras, números, façam contas diferentes, aqui como eu mostrei. E a partir disso você vai começar a se habituar cada vez mais com a linguagem, tá? Então, por esse vídeo era isso e a gente se vê em breve, então, na próxima aula desse curso de introdução a Python. Quem não conhecia o canal, né, se inscreve no canal para acompanhar os próximos assuntos e a gente se vê em breve também. Até mais!